comercial. Tive um pouquinho antes na Puma, em Montevidéu, também como CEO, na Vale como diretor técnico. Depois vim para a Oceanair como CEO também. E finalmente vim para a Azul. Da época que eu acreditei num sonho, me ofereceram a oportunidade de fazer uma empresa aérea, não é sempre que isso aparece, né? E eu acreditei no sonho e vim para a Azul. Entrei na Azul como diretor de manutenção. Em 2011, 2012, eu fiquei como CEO, participando do comitê executivo, até agora, 2025, quando eu completei 24, eu completei 50 anos, e 25 eu completei o meu processo de sucessão na Azul. E hoje eu estou na Azul como um consultor técnico e conselheiro da Azul Conecta. E também participando aí junto com os amigos, contribuindo um pouco aí de tudo aquilo que eu vivi nesses 50 anos, que pode ser útil a outras pessoas que vão viver ou estão vivendo o mesmo momento que eu já passei. Que legal, Obrigado aí pelo Flávio. convite mais uma vez, Regis. Que legal, Flávio. Poxa, é muito bacana, né, poder ter a oportunidade, né, de conversar com um profissional da aviação que é muito conceituado como você, né, pelo menos o mercado inteiro te reconhece como uma grande figura, né, no bom sentido, um grande profissional e que, com certeza, consegue passar muitas ideias, né, muitos insights para quem está começando agora na aviação, e também os executivos da aviação, né, quem planeja, quem pleiteia chegar um dia como um alto executivo na aviação, com certeza vai se espelhar na sua carreira, que é um grande exemplo para todos. E hoje, né, eu te pedi que viesse para a gente conversar sobre um vídeo, né, que já fazia bastante tempo, né, que a gente estava bolando aí de gravar, mas que hoje, felizmente, deu a oportunidade. Mas é que é basicamente o seguinte, né? Existe um paradigma na aviação que dizem assim, tem dois tipos de companhias aéreas, as que faliram e as que vão falir. Parece que é uma coisa assim que é uma praga, né? Então, assim, é impressionante como é que a companhia aérea é um tipo de negócio que geralmente está em crise, né? Então, é um tipo de negócio com alto capital agregado, né? Com alta tecnologia agregada, que não admite erros, né? Muito menos de segurança e menos ainda financeiros, né? E tudo isso é uma coisa muito complexa. Então, eu gostaria muito que você hoje tivesse a oportunidade de conversar com a gente sobre qual a sua opinião a respeito de gestão de crise em companhias aéreas. Ó, é um tema relevante, né? É polêmico e um tema sensível também, porque empresa aérea, como você falou, é um negócio extremamente, não é sensível, mas requer um monte de processo, um monte de cuidado, não só a parte técnica operacional, mas como mesmo você falou, financeira, o cuidado com as pessoas, porque no fundo, uma empresa aérea é uma empresa de pessoas. São pessoas falando com pessoas, né? Toda essa tecnologia ficou por trás. A relação pessoal entre pessoas é muito grande, tanto quando você chega para fazer um atendimento no aeroporto, hoje está cheio de máquina, mas você sempre quer fazer um check-in pessoal. Quando você entra no avião, a simpatia dos comissários, a atenção do piloto, todo o processo. Então, são pessoas com pessoas. E você senta no avião e olha para o tripulante. Se ele estiver sorrindo, está bem. Se ele estiver com o rosto tem uma turbulência, fechou a cara, e esse negócio não vai dar certo. Então, mas enfim, cria-se muito sobre esse momento que a aviação vive, que você escuta, né? Mas o que eu acho que é mais importante dentro disso tudo, Regis, e que eu aprendi ao longo da minha carreira e pratico isso, é que uma das maneiras de você trabalhar com a crise ou com essa instabilidade toda é você se prevenir. Você precisa ter um programa de prevenção bastante robusto. Você tem que acreditar que você vai ter uma crise. Você precisa acreditar, isso é difícil, né? Imagina, você precisa acreditar que você pode ter um acidente aéreo. Você precisa acreditar que você vai ter uma crise financeira. Como é que eu me preparo dentro desse cenário tão instável, tão difícil e que você não gosta, né? Você só quer ver no céu de brigadeiro, tudo certo, tudo lá, mas não é assim que funciona.
E para isso, você precisa estar com sua estrutura organizacional muito bem montada, todos os seus processos aderentes, que você seja transparente, que as pessoas envolvidas dentro da sua organização estejam comprometidas, que saibam exatamente qual a sua missão e sua visão, quais são os seus valores. Parece detalhe bobo, né? Mas isso é um pouquinho de coisas que contribuem para evitar uma crise. É lógico, tem crises que são completamente fora do seu controle, mas você precisa, dentro da sua organização, ter pessoas que pensem nisso, que se preparem para isso. E a melhor maneira de você enfrentar uma crise é você estar preparado. Aí você me pergunta assim: como está preparado? Como é que eu vou preparar para uma crise financeira, para um acidente aéreo, um incidente, seja com pessoas embarcando, às vezes se acidentam para entrar no avião? Enfim, como é que eu me preparo para isso, né? Então, é fundamental que você tenha uma consciência no seu comitê executivo, isso tem que ser de cima para baixo, que você vai se preparar com processos robustos para, quando você tiver uma crise, seja ela qual for, você tenha uma linha de raciocínio já preparada para ser lançada. Então, um exemplo bobo: telefones de contato. Você tem um telefone de contato 24 horas das principais pessoas da sua organização? Elas sabem que poderão ser acionadas em um momento de necessidade ou um momento de crise? Bom, e ela e o substituto dela, quem serão as segundas pessoas? Porque quando você tem uma crise, que o momento chega, a emoção toma conta em relação à razão. Você não consegue pensar. Você fica, você fica tão nervoso que você não se lembra. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo. E eu tenho vários exemplos do mundo que já aconteceu. Na época eu era gerente, eu sempre fui diretor de crise. Na Varig eu era diretor de crise, na Oceaneer, na Azul, enfim. Na época que eu estava na Pluna, isso não era tão robusto assim, isso ainda era escondido, ninguém gostava muito de falar sobre isso. E a gente teve uma vez um incêndio na Varig, um avião cargueiro, em Porto Alegre. Durante a limpeza, o álcool a gente que estava usando para limpeza, por um motivo qualquer, inflamou e teve um princípio de incêndio. E aí eu fui acionado como sala de crise. E eu precisava acionar o diretor de carga, que fazia parte do. Você acredita que eu não me lembrava do nome dele, nem que por decreto? E eu tinha uma agenda eletrônica. E aí eu olhava para a agenda eletrônica, como é que eu vou saber o nome dele? Eu tenho que ir letra por letra, A, B, C, D, E, E. Eu não me lembrava o nome dele. Por um momento, a emoção foi maior, eu esqueci. Não estava tão velho como estava hoje, eu estava até mais jovem naquela época. Então, eu não podia nem dizer que eu esqueci, porque eu já não me lembrava das coisas. Então, a primeira coisa, lição: o checklist, os telefones é em papel. É uma coisa que hoje não se fala mais, né? Pô, você vai ter seu checklist, sua agenda em papel? Vai. Porque no momento de crise, quando a emoção é muito mais forte, se você não tiver aquele papelzinho preso na mesa, ou um formulário preso com os telefones principais de contato, e quais são as suas principais ações, você não se lembra. Você não sabe quais são as ações que você tem que tomar. E esse minuto é precioso. Hoje, principalmente com as mídias sociais, as informações têm uma velocidade muito grande. Naquela época, era mais lento, porque não tinha a internet como mídia social. Então, a sociedade tomava, demorava a tomar ação, né? A conhecer a ação. Então, você veja como é que é um detalhe bobo, né? Mas que faz uma diferença muito grande quando você está em crise. Então, essa é a primeira lição que se tem, é que esse plano, isso é em papel, você pode ter até digital, na sua mesa, e toda a sua lista de principais ações em papel. É um checklist de papel que você olha e segue aquele rito que está ali. E à medida que você vai absorvendo o evento, né, você vai voltando ao normal, você vai começando a se controlar um pouco melhor,
e você consegue fazer a gestão com mais, não é, não, eu diria a você, com mais assertividade, né? Então, você não fica na dúvida, pergunta a quem, faço o quê, como é que eu consigo contornar isso, enfim. Você já tem uma partida correta, né? Uma largada bem dada. Uma largada bem dada é fundamental para que você possa fazer a gestão durante todo o evento que venha a se manter, né? Pode ser que seja rápido, pode ser que seja longo, depende muito. Não, eu concordo integralmente com você que estruturar um plano de crise, em tese, né, ele é sempre muito importante, porque à medida que você tem um plano de crise planejado, estruturado, você consegue seguir aquilo e treinar, né? Você consegue fazer exercícios de crise, de gestão de crise, para que você esteja preparado se tiver algum momento, né? Então eu acho muito bacana essa questão que você comentou, não só de planejar, né? Que é uma coisa muito forte, né? Você saber até onde você vai gastar recursos com isso, deixar tudo em ordem, né? Aparelhado e treinar, né? Estruturar, ou seja, você à medida que você vai treinando aquele plano que você executou, você pode até ir aperfeiçoando ele, né? Então isso é muito Não tem bacana. dúvida, não tem dúvida. O plano pronto, estruturado, você faz uma agenda de ensaios, né? De simulados, que permite você amadurecer aquela situação. Você pode fazer isso durante 10 anos, 15 anos, e nunca usar verdadeiramente. E pode ter certeza que no dia que de fato você precisar, ainda não vai ser aquilo que exatamente está escrito, porque os eventos podem ser iguais, mas o entorno é diferente, né? Então, e os momentos são diferentes, isso vai fazer a diferença. Mas se a estrutura básica da do seu programa de crise, né? Ou de estiver bem montado, você já ganha bastante tempo com isso. Você se sente confortável para tomar as melhores decisões, porque no fundo são melhores decisões. Sem E dúvida. só com uma carga de emoção muito grande, que no seu dia a dia você não tem tanto, talvez. E por mais que a gente se planeje, que a gente se estruture, né? Eventualmente pode acontecer coisas que são alheias, completamente alheias ao que a gente poderia eventualmente supor, imaginar, né? Eu me lembro assim, agora rapidamente, de um incidente que houve em Viracopos há muitos anos atrás, de um DC-10 do Peru que teve uma pane e ele ficou preso. Ele pousou em emergência em Viracopos e aquilo inviabilizou a operação do aeroporto inteiro. Acho que foi 24 horas que levou para conseguir uma empresa que fizesse a suspensão do avião, uma empresa brasileira que pudesse emprestar o equipamento, né, no caso alugar. E na época a gente estava, né, eu estava contigo na Azul e eu lembro como é que foi assim uma situação terrível, porque a gente tinha um monte de planejamento. Você pensa algumas coisas, mas você nunca vai imaginar que no seu aeroporto principal, que é Viracopos, né, que é o hub na época principal da Azul, tinha a chance de acontecer uma coisa dessa, ou seja, rapidamente, né, o plano começou a dar resultado, a gente foi pensando ali em alternar as rotas, né, os eventos que eram para chegar já nem vieram mais, já mandamos para É, outros lados, né, alternou tudo para outros lados e a estrutura foi fundamental, né, fundamental porque o tempo não, passou muito e rápido. uma casa que é importante, a gente tem a nossa sala, que eu gosto de chamar de sala de crise, mas o pessoal gosta de chamar de sala de situação. Tudo bem. Mais Tem leve. uma sala, tudo bem. Tem uma sala onde que você possa resolver, possa trazer todos os principais stakeholders da sua empresa, responsáveis por cada área, e possam discutir ali, fora do dia a dia da empresa, o que está acontecendo. Esse é um outro problema, Regi. Você não pode deixar que a crise afete seu negócio. Ela vai afetar, né? Mas você precisa ter que o seu tenha a continuidade do seu negócio. A empresa como um todo não pode parar porque você teve uma crise. Mas como você trabalha ou isola, vamos chamar assim, aquela crise, seja ela financeira, seja ela operacional, seja ela de logística, e que parte do seu staff, né, do seu time está trabalhando naquele evento, empoderado para aquilo, e a empresa continua a funcionar. Imagina, não é que toda empresa para trabalhar com a crise. É lógico, dependendo do tamanho dela e tudo, mas estou falando de uma forma conceitual. Mas você tem que ter uma tal maneira que você continue a trabalhar. Então, você tem
Não que você não tenha o sentimento por aquilo que aconteceu, muito pelo contrário, você tem. Não só o sentimento pelo que evento que está acontecendo, seja qual for, mas pelo sentimento de todas as pessoas que estão empregadas na sua empresa. Se você não der continuidade ao seu negócio, acabou tudo. Como é que você faz para manter? Essa é uma responsabilidade de cada executivo, e essa é a responsabilidade de cada gerente. E isso tem que permear na organização. Se isso não tiver preparado, você não tiver as suas responsabilidades, o seu nível de decisão que você vai tomar, vai ficar confuso. Se misturam as coisas. Então, naquela época que a gente conversou, você imagina, a gente estava com o hub parado, mas tinha outra operação acontecendo na Bahia, Porto Alegre, no restante do Brasil. Aquele hub estava parado ali. Como é que eu isolo daquilo dali e mantenho o restante da operação? Como é que eu faço todo o programa? Se você não tiver as pessoas, é lógico que nós nunca me preparamos para uma situação dessa. Naquela época a gente ainda estava começando, mas é, você precisa ter a estrutura montada. Então, você tem uma sala de situação onde todos sentam, todos se dedicam àquilo dali, e a empresa continua a funcionar, tocando o restante do coisa. E as informações só saem desse lugar. Porque existe muita especulação também, muito improviso, muito achômetro, o que que eu devo fazer, o que que eu não faço, como eu faço. Se você não tiver isso na sua mão, organizado, você vai se perder. Tem muito mais informação e provavelmente a maioria delas sub- não tem sustentação nenhuma, mas como você está emocionalmente envolvido, forçado, você acaba tomando decisões que não são compatíveis com aquele momento. Então, essa é uma coisa que todos deveriam ter dentro das suas empresas, esse programa de crise. É simples, não tem nada de complexo, mas precisa estar estruturado. Inclusive, uma das coisas que eu gostaria de comentar e também é importante que as empresas tenham é um programa de media training, que a gente chama, né? É um detalhe, Regia, se você consegue hoje fazer uma boa comunicação, se demonstre sentimento pelas coisas que acontecem, seja ela qual for, se entenda a situação das outras pessoas, né, que é importante. Fale exatamente o que está dentro daquilo que você pode realmente comentar e que não atrapalhe qualquer tipo de estratégia que você tenha montado. Mas você não pode se omitir. Isso é o que eu quero dizer. Você não pode se esconder da crise, né? Principalmente os principais executivos têm que dar um rosto, têm que apresentar lá, tem que estar junto com o dia a dia, tem que estar envolvido, tem que participar, tem que ter sentimento pelo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, se envolvendo de tal maneira em que a sociedade entenda o que aconteceu e que você está tomando providências. Quanto maior a informação, desculpe, tem que vir de você e não do nada, né? Porque sempre aparece, eu vi, Da mídia em aconteceu. geral, né? Você tem que estar ali, você tem que vir de você. As pessoas têm que sentir confiança que você é o porta-voz, que você tem informação relevante e que você vai trazer essa informação relevante à sociedade dentro do momento que for oportuno para que isso aconteça. Isso é um programa de treinamento bastante simples, entendeu? Tem empresas que são especializadas em fazer isso. Eu sei que tem que fazer um treinamento complexo, nem nada disso, mas que ele também é repetido de tempos em tempos para que você tenha, não seja, vamos dizer assim, é, pressionado na hora de ter que, de algum momento, feito uma pergunta que te deixe desconfortável, ou que você não saiba o que vai dizer, pegou você no momento errado. Não existe isso, sabe? O Regi, até a maneira de você vestir faz diferença nessa hora. Seja ela qual for, né? Seja que momento for. Até a maneira que você se dirige aos seus stakeholders, aos seus clientes. Quando nós tivemos a crise dos caminhoneiros, você se lembra disso? Aquela crise foi terrível, porque Terrível. como é que nós íamos abastecer os aviões, né?
A porque gente nunca consegue se planejar para isso, né? Nunca imaginar que isso é, pudesse mas a acontecer. gente fazer as negociações com as empresas de abastecimento, a maneira como você negocia com elas, a maneira como você expressa, se você tem que entender a dor dela também. Você é uma parceiro com ela para resolver um problema, né? Então, se você não tiver esse sentimento, achar que ele tem a obrigação de te abastecer, que se dane a crise, não vai funcionar. Você tem que entender a dor que ele tem e como você faz para ajudá-lo, porque se ele já sair da crise, você resolve a sua. E às vezes as pessoas não pensam assim, as pessoas acabam pensando que o problema é seu, Regis. Eu quero combustível aqui, me traga esse combustível, mas está tudo parado, eu não consigo ir. Se vira, tem um contrato com você. Esse tipo de argumentação na crise não funciona. Crise Verdade. são pessoas juntas, entendeu? Se resolve com todo mundo junto, tendo uma pessoa líder que consiga organizar as ideias dentro de um objetivo em comum. Eu acho que a liderança, né, nesse momento, ela é muito importante, né? Então, eu acho que é bem isso que você está falando. O mindset da pessoa que está liderando, né? Você conseguir pensar fora da caixa no momento que está todo mundo tomado pela emoção, né? E aí eu te pergunto, o profissional para trabalhar numa situação de crise, ou mesmo num contexto de crise, a pessoa que vai ser do grupo, vai, grupo de gestão de crise, é uma pessoa comum ou tem que ser uma pessoa especial, que já tem um tino, ou são pessoas comuns que dá para treinar? Como é que você vê essa parte? E eu vejo assim, eu acho que você precisa ter uma habilidade natural, né? Não adianta, você tem que ter estômago, né? E, mas eu vou falar por mim. Eu fui trabalhado, né? Eu fui treinado para ocupar a posição, né? Eu não sou uma pessoa diferente de nenhuma das pessoas que possa existir, mas eu tive um treinamento para poder trabalhar em situações de crise. Então, você trabalha a sua inteligência emocional, você se prepara para aquilo, e aí você pode chegar ao ponto de ser uma pessoa que não vai se sentir bem para fazer aquilo, não vai conseguir se controlar ou não vai ter a liderança necessária para enfrentar uma situação de crise. Então, você precisa ter também a tua consciência de, olha, cara, isso não dá para mim, eu não gosto. Mas se eu não, ninguém se sente confortável, eu penso. Então, a gente precisa, de alguma maneira, se preparar e ser treinado para aquilo. Então, um pouco responde a tua pergunta. Eu acho que, sim, todos podem ser trabalhados, mas é que nem uma sala de aula. Vão ter aqueles que são melhores e aqueles que não são tão bons. Aqui você escolhe quem é a pessoa ideal. Mas você vai ter que ter várias pessoas, você não pode ter uma só. Você vai ter um substituto do primeiro, do segundo. Você não sabe quanto tempo uma crise vai durar na sua empresa. Ela pode durar 10 minutos, como pode durar 10 horas, como 10 dias. E você não vai ser o líder por 10 dias, você não vai aguentar. Então, você vai ter um escalonamento de quem são essas pessoas que você vai colocar durante um evento de crise, de novo, seja ele qual for. Mas precisa ser preparado, Regis. E dentro daqueles que você prepara, vão ter aqueles que se saem muito bem e outros que não tão bem, mas que podem ser úteis em determinadas situações. Eu acho que você colocou muito bem essa questão do tino, né? Ou seja, a pessoa tem que ter estômago. Eu acho que tem que começar por aí. Não é a pessoa que gosta de viver aquela situação tensa, mas acho que é uma pessoa que ela é mais receptível e mais maleável para situações, né? A pessoa com certeza vai ter que ser trabalhada aí a questão do emocional, né? Do psicológico, que acho que aí complementa o perfil de um gestor de crise. E outra coisa importante também que você mencionou foi que tem que ter um, dois, três backups, porque ninguém aguenta viver uma situação dessa Não, não aguenta, por um não longo aguenta. período, né? Não, não aguenta. E eu te perguntar, se as pessoas quisessem hoje saber aonde que elas podem conhecer essa formação, é possível ter acesso a uma formação desse tipo de mindset? Sim, hoje existem bastante cursos e treinamentos específicos para isso, né? Existe um curso especial de inteligência emocional que avalia exatamente a maneira como você concateniza as ideias e administra as suas ideias, tirando um pouco da sua emoção. Tem programas de como estruturar uma sala de situação, como preparar a sua empresa para enfrentar uma crise, né?
De novo, você precisa estar preparado, mas ela nunca vai ser exatamente como a crise acontecer, porque o tempo anda, né? E você vai estar sempre se remodelando. Eu mesmo agora, nessa minha nova vida, após a minha sucessão, eu estou hoje disponibilizando consultorias nesse tempo de preparação das empresas em crise, né? Que Eu acho legal, que eu que posso legal. ajudar empresas que desejam montar sua parte de crise a enfrentar esse tipo de situação. É simples, de novo, como eu disse, não tem nenhuma complexidade, mas ajuda os executivos, os gestores a entenderem como a sua empresa deve estar organizada para enfrentar uma crise, seja em qualquer negócio. A estrutura sempre será a mesma. Maneira de agir que vai depender de cada um. Você imagina, você tem uma empresa farmacêutica, há pouco a gente lê, você tem lá um remédio que deu problema. Então, agora, o leite que você, em pó, que você disponibiliza está contaminado. E são crises. Como é que a empresa enfrenta isso? Quais as ações que ela toma, né? Então, às vezes você vê muitas empresas ficarem discutindo, não, meu produto não tem nada disso. Não, isso não foi, vou pedir uma repetição. Não, você precisa agir imediatamente e de acordo com a sociedade. Não tem como, cara. A crise começou, você tem que. Você já, se você não sair na frente e você não tomar a frente disso, e aí você vê assim, entramos em contato com a empresa, ela não se manifestou. Isso é a pior coisa que pode existir. Eu acho que acho que serve para qualquer tipo de indústria, né? Indústria Qualquer indústria, em farmacêutica, qualquer indústria, indústria Regis, química, petroquímica, qualquer um. automobilística, né? Eu acho que são vários setores. Ó, pessoal, então fica a dica aí, hein, do Flávio. Quem tiver interesse aí em aprender mais sobre essa questão de gerenciamento de crises, né? Gestão dessas estruturas, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, o interesse que eu encaminho para o Flávio e aí ele entra em contato com vocês. Legal, legal, muito bom. Obrigado aí por compartilhar essa informação, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Nessa questão toda aí que a gente está falando sobre a estrutura da empresa, as pessoas, né? Ou seja, todos os elos importantes que a gente produz, estrutura, planeja para enfrentar crises e a gente sabe, né, que algumas vão acontecer que a gente nunca podia imaginar, tipo caminhoneiro, É, tipo o DC-10. E aí eu te pergunto, o que dizer, né? Qual o aprendizado que a gente pode ter da mãe de todas as crises, a pandemia? essa aí foi difícil, essa aí ainda é, né? Ainda é. Até hoje a gente tem, principalmente na área de aviação, os reflexos da pandemia, né? Toda a cadeia logística foi rompida, né? E empresas, não as OEMs, as principais empresas, mas as empresas quarteirizadas, terceirizadas e quarteirizadas de pequenas metalurgias ou pequenas partes do avião foram afetadas, porque o OEM no final, no fundo monta, né? Mas não produz as partes. E o grande problema dessa pandemia foi a montagem dessas pequenas partes dessas indústrias que acabaram quebrando, porque elas não têm tanta gordura para enfrentar uma situação que a gente viveu. E E ao até hoje. contrário de tudo, né, essa crise foi altamente reativa, né? Todo mundo foi pego tão de surpresa que só a reação foi medida, Não, né? Foi cada eu digo a reação. você, né? Eu acho que teve muita dificuldade em acreditar que a gente estava em crise. Você lembra que eu disse que a gente precisava acreditar que estava em crise, que as ações precisam ser tomadas? Então, eu não, eu estou dizendo por fato, tá? Então, no caso específico, na época, quando nós estávamos na empresa na Azul, a gente tomou a decisão de parar os aviões porque, primeiro, não tinha passageiro, então, e a gente não sabia como gerenciar aquilo, como é que era a Covid, como é que tratava, como é que fazia, como é que deixava de fazer. Então, a gente teve uma redução drástica na parada dos aviões, né? E eu assumi naquela época a gestão da crise como um todo, né? Na parte técnica e operacional. Houve outras crises, a crise financeira, teve um outro gestor que tomou conta disso, teve a parte comercial, a parte logística nem se fala. E aí você vê a importância de você ter insights, insource de reparos e de material. Você imagina, porque você parou todo mundo, né? É lógico, você não vai ficar também trabalhando sozinho se não tem ninguém, mas a sua matéria-prima, né?
precisa ser sua, né? Porque as empresas lá de fora pararam. Então, se você, por exemplo, você não tem uma oficina de roda, você poderia estar voando, mas não tem roda, porque a oficina que faz roda está parada, e não trocaria o pneu do avião. Era uma coisa bem simples, né, na cabeça de todos, né? Mas uma coisa que foi muito, não é positivo, mas que a gente se organizou bem, foi, primeiro, quando nós paramos os aviões, fizemos todo o programa dele de preservação, e logo depois começou a se discutir como é que faz para voltar. Porque um grande problema para nós da aviação foi exatamente voltar. Parar é fácil, cara. Você entra ali no estacionamento, para, desliga, fecha e volta. Como é que você volta? Programa de preservação. Que preservação você vai colocar no avião? Quanto tempo o avião vai ficar preservado? Que, que, quais são os tipos de ações você precisa tomar? Então, a primeira coisa, eu me lembro, logo em maio, a gente sentou de novo, "Bom, pessoal, agora vamos ver como é que a gente volta os aviões, que aviões voltam e como voltam." Então, esse planejamento que alguém tem que ficar maluco, olhar para fora e começar a pensar. Quando é que nós vamos voltar? Tem que estimar, tudo é estimado, né? Não tem mágica, né? Não tem bola de cristal. Você tem que ir acompanhando o que está o desenrolar das coisas e, em função do que está acompanhando, você tomar as suas decisões. Então, vamos preparar os aviões. Bom, nós temos um outro problema. Qual outro problema? São os tripulantes. Os tripulantes pararam de voar, porque, lembra, a segurança é o nosso primeiro valor. Os tripulantes pararam de voar e vão voltar a voar. Ah, mas parou 30, 60 dias, seja lá quanto tempo foi. Mas ele não parou de férias. Ele parou, todos nós paramos sob forte pressão emocional de amigos e familiares que sofreram com a Covid. Como é que você traz de volta esses profissionais para o dia a dia do nada? Oh, Regi, amanhã você volta para trabalhar. Não é assim, né? Como é que você se prepara para isso? Então, como nós tínhamos os simuladores, todos os pilotos que saíram ou que pararam por conta da Covid só voltaram a voar depois de passar pelo simulador. Não era um cheque, era uma readaptação para um novo momento. O controlador parou, o ground handling parou, tudo parou. Você precisa estar preparado para coisas que você não estava preparado antes. Porque quando você estava voando antes da pandemia, tudo funcionava. Era uma engrenagem que tudo funcionava muito bem. Quando parou, essa engrenagem quebrou. E elas são remontadas não da mesma maneira que estava antes, até porque a gente não sabe quais são as posições dessa engrenagem. Mas nós temos como obrigação, na liderança, de preparar as pessoas para enfrentar esse tipo de situação. Essa visão você precisa passar. E se você consegue passar isso, se você está preparado, se você tem uma estrutura montada para isso, independente do custo, que é uma outra gestão que você precisa fazer. Então, esse é um exemplo bem, não é clássico, mas é um exemplo de como você, mesmo não estando esperando uma pandemia desse tamanho como foi, como você faz a gestão da sua empresa para manter a sua empresa de pé, ou preparada para voltar no momento mais oportuno, quando as coisas começarem a afrouxar. Você acompanhava que tinha um grande avanço o avanço do uso da vacina, você acompanhava quais são as prevenções que estavam acontecendo, você tinha uma responsabilidade social, a empresa aérea tem uma responsabilidade social muito grande, ela precisa conectar o país como um todo, ela é estratégica, então a gente tinha a nossa responsabilidade social com o país também para retornar à operação, nós e as outras empresas, não todas, né? Então, tudo isso fica em ebulição ali e você é obrigado a tomar. A solução que foi dada para home office, então, os sistemas de internet, enfim, de dados não estavam preparados para trabalhar em home office, a transação de dados era muito grande. Você vê quanta coisa mudou no nosso dia a dia, né? Quanta coisa a gente teve que se adaptar. E se você parar para ver, a gente acabou tomando decisões de crise. Não estou dizendo, elas não são certas ou erradas. Elas precisam ser tomadas, entendeu, Regis? Não tem uma decisão certa. Ah, o cara tomou a decisão errada, né? Ele tomou a decisão, mas ele precisa tomar uma decisão, ele precisa olhar, ele precisa montar. Alguém tem que fazer a estratégia e a outra pessoa tem que executar. Tem que E não quer funcionar. dizer que a pessoa tomou uma decisão errada agora, que daqui 15 minutos ela não pode
reformular a decisão, aprimorar, Eu gosto de aperfeiçoar. falar que é nem jogo de futebol, né? Depois que o jogo acaba, você viu se o cara pudesse fazer aquilo, se o cara tivesse feito aquilo. Não existe isso. As decisões tomadas são tomadas e ponto. Siga e corrija lá na frente se é necessário. Se ela é Sim, certa ou errada, não existe o certo e errado. Você faz correções das decisões que você toma. As decisões são tomadas pelo momento que você está vivendo ali, pelas informações que você tem naquele momento. Então, um dos segredos que é muito importante para isso, você precisa ter acesso ao maior número de informações. Quanto mais informações você tiver, mais assertiva ou mais correta ou mais alinhada vai ser a sua decisão. Com pouca informação, provavelmente você não vai tomar a melhor, não vai tomar errada, não vai tomar a melhor para o momento que você está levando. Ela não é errada, ela só não é a melhor, porque sem dúvida, falta informação para você. sem Então, dúvida. isso, a pandemia mostrou muito como isso. Como é que a gente tem que reestruturar toda a nossa cadeia logística, a nossa dependência para outras atividades, o que a gente pode fazer por nós mesmos que mantenha pelo menos aquele nervo mínimo de respiro que você precisa ter dentro da sua empresa, ou que você não vai ter, então você já sabe. Pô, se tiver outra pandemia, eu já sei que ali eu não vou. Ali eu vou ser fraco. Ali eu não vou ter capacidade de reagir. É isso que faz a gestão de crise, identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, naquilo que você pode melhorar ou não, mas aquilo que você sabe onde é ser capaz ou não de fazer melhor. E eu me atrevo a dizer que, a despeito do que a gente já sabe, né, que para poder estruturar um sistema anticrise, tem que ser assertivo, tem que ser bem estruturado, tem que ser bem planejado, mas não é só isso, porque a maioria das crises, né, grande parte delas, a gente não consegue prever. Então, eu acho que Ah, tem mais um componente muito a gente importante. não tem bola de cristal, né, Regis? Tem um componente muito importante que você destacou, que é uma arte do improviso, no bom sentido, né? O improviso, porque a adaptação é uma coisa que vai ser muito importante a pessoa que estiver na gestão da crise saber interpretar como é que tudo aquilo que a estrutura já está à disposição, que está pronta, e mais assim, o dobro daquilo que não está previsto, né? E nunca tem como prever tudo, né? Como que é a arte de você chegar lá, né? Aos poucos e dominando a situação, controlando o contexto, ao ponto onde que você vai ter o domínio da situação. Então, eu acho que a arte da adaptação, improviso, né? Seria uma coisa que complementa, eu acho que o estigma pessoal, né? Da pessoa que vai Mas administrar. foi como eu comentei com você antes, o líder que vai tocar isso, ele precisa ter o conhecimento de toda a estrutura da empresa, ele tem que saber a sua área que é forte, que a área é fraca. Como é que ele sabe isso? Né? Imagina, dependendo do tamanho da empresa. Assim, ele sabe a partir do momento que ele monta a sua estrutura de gestão de crise. Exato. Aí você consegue saber onde você é forte e é fraco. Você não pode ser surpreendido, você no meio da crise falar, ih, eu falei, ih, não tenho não. Como não tem? Mas eu não sabia. Mas Mas não era para ter? era tão pequeno que eu não conseguia perceber. Então, quando você monta essa cadeia de gestores que sabem cada área que é capaz e treinada para aquilo, você consegue, numa crise que você não conhece qual ser, como fazer a melhor gestão. Qual é a sua capacidade para enfrentar aquilo ou não. De repente você não tem capacidade, como foi o Covid, né? Como foi a pandemia. Ninguém tinha capacidade de enfrentar. Bom, eu não tenho capacidade de enfrentar. Ponto. O que é que eu faço agora? Eu vou ter que entender o que está acontecendo e vou começar a me adaptar, como você mesmo falou, para esse novo momento que eu estou vivendo. Mas para eu me adaptar, eu tenho que saber o que eu sou capaz de fazer, cara. O que que eu produzo? O que que eu consigo? Quem são meus pontos fortes? Onde eu sou meu ponto fraco? Aonde eu sou capaz de realizar e aonde eu não sou capaz? Talvez eu não consiga funcionar 100%, mas se eu conseguir funcionar 50% é muita coisa. Olha, eu estava parado e voltei a funcionar 50%. É coisa beça, cara. Então, essa sensibilidade que a gente precisa estar bem, vamos dizer, conhecer muito bem para poder tomar as melhores decisões. E manter a autoestima das pessoas, o ânimo, o comprometimento, sabe? O todo. A Legal. alegria que a gente precisa, entre aspas, ter para poder enfrentar esse momento.
Que bacana, Flávio. Muito obrigado aí pela oportunidade de você trocar ideias com a gente aí a respeito de gestão de crise, que é uma coisa que é muito importante e pouca gente sabe ou procura conhecer, né? E que quando a gente menos imagina é super importante, né? Aí eu queria, assim, para concluir, que você, por gentileza, comentasse quais são os seus planos agora aí, como é que você, né? Você, além de ser um exemplo de longevidade profissional, né? É o tipo da pessoa que eu quero me espelhar profissionalmente, né? Para chegar um dia. Então, até para mim é muito importante saber aí quais são os seus planos agora, né? Nessa nova fase aí profissional que é tão bacana. Zé, eu tomei uma decisão não inesperada, mas eu refleti um pouco sobre o que eu precisava fazer. Eu acho que a primeira coisa, eu precisava me desacelerar, né? Porque vivendo como executivo, vivendo nesse dia a dia de empresa aérea durante esse tempo todo, você vai numa pilha, não dá para você parar de repente, né? Eu tinha uma ideia até de parar de repente, mas e de não falar mais de aviação nem nada disso, ir lá fazer meu kitesurfing, você sabe que eu gosto, ir lá para o Ceará e tal. Mas eu acho que eu refleti um pouco, eu acho que eu primeiro eu não conseguiria me afastar assim totalmente, desacelerar. E eu achei que ser bem modesto, eu acho que não seria justo com todos os meus amigos e todas as pessoas que eu conheci e que eu tive oportunidade de trabalhar, de não compartilhar um pouco das coisas que eu já passei. E sim, eu posso ser útil até um determinado momento, eu sei disso também. É lógico que as coisas vão evoluindo e você, por mais que você queira evoluir intelectualmente, com conhecimento, você acaba não conseguindo mais acompanhar. Mas enquanto eu tiver essa capacidade de poder ajudar e de participar de novas ideias e de decisões que possam ser dadas, eu acho que eu posso contribuir. Então, estou seguindo uma área de conselho de empresa e também dando palestra, como já conversamos um pouco, e fazendo consultoria sobre assuntos pertinentes, não só técnicos, operacionais, e de gestão, não só para a empresa aérea, mas também de uma maneira em geral, para outras atividades. Então, acho que essa é o jeito de eu ir aos pouquinhos e me desacelerando, participando, revendo os amigos, que sempre é muito gratificante, né? Tá nesse meio que é fantástico. A aviação é um negócio, você entra, não sai, é a coisa mais difícil que tem. E, ao mesmo tempo, ganho mais tempo de ficar com a família. Você sabe que minha família é do Rio, eu fico aqui em São Paulo, então eu vou ter de compartilhar isso tudo. Esse é o meu trabalho, e manter a minha mente ativa, né? Que eu acho que é super importante. Se você parar, você acaba deixando as coisas não tão abertas para você poder discutir e compartilhar. Então, é essas as ideias. Foi muito prazeroso receber seu convite, de eu poder contar um pouco da minha história. É lógico que eu tenho história para contar há 50 anos, é muita história, né? Cada hora num momento diferente, a gente já tem conversado bastante, dando gargalhadas, mas é muito legal isso. E eu fico muito feliz e agradecido aí pelo seu convite e participar do seu canal aí. Espero que eu tenha ajudado. Como eu disse, eu estou à disposição de quem interessar de falar de crise ou de, como eu já disse, de outros temas. Fique à vontade. Pô, Flávio, muito obrigado, né? Puxa, eu fico até emocionado, né? Fico até, bom, muito agradecido aí pela oportunidade de a gente poder conversar. Com certeza o mercado tem muito, muito a ganhar, né? Todas as empresas, seja táxi aéreo, linha aérea, aeroportos, empresas de manutenção, todas têm muito a ganhar com a sua experiência, né? Essa oportunidade que você está abrindo para o mercado, de dar palestras, de ficar próximo ao mercado, próximo ao público, eu acho que o mercado só tem a ganhar, né? E eu digo de minha parte mesmo, é muito inspirador, né? Poder ouvir a sua carreira, né? Poxa, eu já estou com quase 30 anos de aviação, né? Estou tentando ir aos 50, né? Vai Ou chegar seja, lá, você vai é ver. muito inspirador a maneira como você conta a questão pessoal, né? E a questão intelectual também do profissional, assim, isso com certeza é uma coisa que deixa sua marca no mercado, né? E eu agradeço muito por essa oportunidade de a gente poder ter vivido essa experiência, né? E aí, pessoal, ó, eu digo para vocês, quem tiver aí, quiser fazer comentários no vídeo, né, pode colocar aqui, quem quiser fazer perguntas para o Flávio,
a gente eu encaminho, né? Quem quiser fazer perguntas aí para o Flávio, pode mandar aqui nos comentários do vídeo Vai que ser um a gente prazer. Vai ser um que a gente prazer. passa para ele, né? E a gente vai aí, todo mundo tentar aproveitar o máximo da experiência dele, né? E desse bom humor, uma pessoa super simples, super bacana aí, que sempre ajuda, né? A gente, isso é muito bacana. Chefe, muito obrigado aí. Bons voos aí, que o senhor ainda tem muito para voar e contar com a nossa amizade aí, viu? Um Ah, abração. claro. Muito obrigado, Regis, mais uma vez. Obrigado a todos. Nos vemos em breve. Um grande Tá certo. abraço. Valeu. Tchau, tchau.